A paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Leia do 11 até o 32. Eu só vou ler alguns versículos para o vídeo não ficar muito comprido. Mas você leia todos os versículos, toda a história, para você poder entender. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, aqui a história fala que um certo homem tinha 2 filhos. Não eram escravos, não eram empregados, não eram servos, eram filhos, eram gerados, eram amados, eram protegidos pelo pai. Mas o homem nunca está satisfeito com o que ele tem, né? Adão e Eva, eles viviam lá no paraíso, mas eles não se contentaram com tudo aquilo que eles tinham. Eles podiam comer de todo o fruto do jardim, né? Eles só não podiam comer de um fruto de uma árvore que estava no meio do jardim. Mas eles não queriam os outros frutos, eles queriam aquele fruto que era proibido. E por isso eles caíram em pecado. O homem, ele está sempre em busca de novidade, em busca de emoções. E esse filho, ele não estava contente ali com o que ele tinha, com o amor do pai, com o amor do irmão, com toda aquela terra, com todos aqueles animais. Ele queria viver novas aventuras, então ele pediu para o pai a parte da herança que cabia a ele. Isso aí, naquele tempo, era uma ofensa. Porque o que o filho queria? Ele queria ver o pai morto, porque a herança só se recebe quando a pessoa morre. Esse filho é como se ele desejasse ver o pai morto para se apossar de tudo que ele tinha, né? Mas o pai, ele amava tanto o filho que ele não negou, não. Ele deu a parte da herança que o filho queria. Ele repartiu entre os filhos a herança. E esse filho, ele pegou a herança e partiu para uma terra longínqua, uma terra bem distante, porque ele queria fugir das lembranças, ele queria fugir do pai. Ele não queria se lembrar que ele tinha uma família. Muita gente se afasta da igreja e para poder esquecer que um dia serviu a Deus, porque se decepcionou com a igreja, com o homem, né? Mas quem pode fugir de Deus? O salmista Davi mesmo dizia: como eu posso me esconder de Deus? Se eu subir aos céus, Deus vai estar lá. Se eu descer as montanhas, Deus vai estar lá. Se eu descer ao mais profundo mar, ainda assim Deus vai estar lá. Então não adianta, para onde esse filho fosse, as lembranças iam estar na memória dele. Mas ele queria fugir de tudo.
E ele, ali naquela terra longínqua, ele desperdiçou todo o seu dinheiro. E ele não desperdiçou assim, investindo num negócio que não deu certo, né? Ele desperdiçou vivendo dissolutamente, gastando em festas, com mulheres, com bebidas, com prazeres deste mundo, né? E aí aconteceu que naquela terra houve uma grande fome, porque nada dura para sempre. Ele estava vivendo uma vida boa, né? Uma vida de luxo, tudo, mas essa vida não ia durar para sempre. Eu conheço gente que foi muito rica, mas hoje está na miséria, porque não soube usar o seu dinheiro, não soube investir e perdeu tudo. E isso aconteceu com o filho. Veio a fome e ele não tinha mais dinheiro. Ele começou a padecer necessidades, né? Onde estavam aqueles amigos dele que batia nas costas dele, ó, pode contar comigo, e sorria com ele, né? Aonde estavam eles agora? Não se engane, nessa terra a gente não tem amigos. O único amigo nosso é Deus. Esse nunca nos abandona. Aqueles que você acha que são amigos seus, são amigos porque você tem dinheiro, você tem saúde, você paga bebidas para eles, você vai nas festas com eles. Mas quando você começa a passar necessidades financeiras, quando você fica doente, some todo mundo. Só fica Deus mesmo. Só com Deus é que você pode contar. E aí ele falou, né? Esse filho falou: nossa, e agora? Né? Como é que eu vou me virar? Porque agora eu não tenho dinheiro, não tenho amigos, não tenho nada, né? E aí ele foi procurar um cidadão daquela terra, né? Que ele sabia que tinha terras, que era rico, né? E o único serviço que ele encontrou foi apacentar os porcos. Essa profissão era considerada maldita. Isso aí era serviço que os servos mais humildes faziam. Aquelas pessoas que não tinham outra opção mesmo é que fazia esse serviço. Ninguém queria fazer isso. E aí ele estava lá no meio dos porcos e ele estava com uma fome danada e ele queria comer a comida dos porcos, o que sobrava da comida dos porcos, e nem isso as pessoas deixavam ele comer. Nem isso ele podia comer. Olha que situação! Um homem que estava lá na fazenda, que tinha tudo, que tinha roupa, que tinha calçado, que tinha comida, que não precisava pedir nada para ninguém, que estava debaixo da proteção do pai. Olha a situação que ele está agora. Ele tem que mendigar a comida dos porcos e nem isso ele conseguia, nem isso davam para ele. Quanta gente estava na igreja, estava na presença de Deus, estava servindo a Deus ali na igreja,
estava sendo protegido por Deus, estava sendo abençoado. E aí, de repente, achou que lá no mundo ele ia viver uma vida melhor. E hoje está numa situação deplorável. Eu conheci um irmão que ele pertencia a uma igreja que eu congregava também com ele. E ele louvava, ele orava, ele era presbítero da igreja, a vida dele estava uma maravilha, Deus libertou ele das drogas. E aí um dia eu andando na rua assim, eu vi um mendigo assim, todo sujo, magro, doente. Aí ele chegou perto de mim assim, você não lembra de mim, né? Falei, não, parece que eu conheço você, mas não sei de onde. Ele falou assim, eu sou o irmão tal. Nós congregamos na mesma igreja. Nossa, eu pensei, meu Deus do céu, que situação que ele tá. Ele voltou para as drogas e, nossa, ele estava numa situação assim, terrível, gente. Ele estava pior do que antes dele se converter. E é assim mesmo, a pessoa volta a um estado pior do que antes. E aí, esse filho, ele estava nessa situação assim. Mas aí, ele teve a consciência assim e falou, nossa, quantos empregados do meu pai, tem de tudo lá, tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai, eu vou pedir perdão e eu vou falar para ele me aceitar como seu servo. Aqui não significa que ele se arrependeu do seu pecado. Ele simplesmente sentiu necessidade de se alimentar, de voltar àquela vida confortável que ele tinha. Ele não pensou, eu vou voltar porque eu estou com saudade do meu pai, porque eu sei que ele está preocupado comigo, eu sei que ele está com saudade de mim, né? Não. Ele queria voltar porque ele queria viver de novo aquela vida de conforto que ele tinha. Quanta gente, né, tá na igreja, não é por amor a Deus, não é para servir a Deus, não é para ir morar no céu, não é isso. Tem muita gente que tá na igreja é para receber bênção. É para fazer voto, para trocar de carro, para comprar casa própria. Os olhos dela estão voltados para as coisas deste mundo. Ela está atrás de coisas materiais. Ela está atrás da bênção, mas ela não quer o dono da bênção. Muitas vezes recebe a bênção e some. Nunca mais volta. Só volta quando ela tiver de novo outro problema. Aí ela volta para a igreja, faz um novo voto. E nós não podemos seguir a Jesus por causa disso. A gente tem que estar na igreja, tem que servir a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é quem garante a nossa salvação, a vida eterna. A gente tem que adorar Deus, adorar Jesus em todas as circunstâncias, independente do que Ele dá. A gente tem que servir a Deus pelo que Ele é.
não pelo que a gente recebe, não pelo que Ele dá. E aí, esse filho, né, foi ter com seu pai. E quando ele ainda estava longe, ele viu o seu pai. E aí, o seu pai veio correndo, né, e se lançou ao pescoço do seu filho e o beijou. Não precisou do filho ir até o seu pai já veio ao encontro do seu filho. O pai já estava esperando o seu filho. Todo dia o pai ia lá na porteira e ficava olhando aquela estrada assim, será que é hoje que meu filho vai voltar? E o pai não tinha a menor dúvida que o filho ia voltar. O pai poderia ter negado a herança, mas não, o pai deixou o filho ir. Deus não quer que ninguém sirva a Ele por obrigação. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus quer que a gente sirva a Ele por coração, por opção. Deus não nos obriga a servir a Ele. Deus nos deixa escolher. A gente quer servir a Ele ou a gente quer servir ao mundo? Ele nos dá a liberdade. O pai poderia ter ido lá buscar o filho no mundo, né? E obrigar ele a voltar para casa. Mas não, o pai ficou esperando. Porque se ele trouxesse o filho ia ficar lá contrariado. O filho ia estar lá, mas o coração ia estar lá no mundo. Então não adianta se eu obrigar alguém a ir para a igreja, aceitar Jesus, se o coração dela ainda está lá no mundo. Ela tem que tomar uma atitude, eu quero me libertar. Eu quero deixar o pecado e servir a Jesus. A decisão tem que ser dela. E aí, o filho falou para os seus servos, né? Traga o melhor vestido, põe um anel na mão e alparcas nos pés, sapatos, sandálias nos pés. Por quê? O filho devia estar tudo sujo, descalço, né? O vestido quer dizer assim, abandonar o pecado, porque quando a gente está no mundo, a gente está com roupas velhas, sujas, pelo pecado. E aí quando a gente se converte, quando a gente decide servir a Deus, as nossas vestes têm que ser trocadas, a gente tem que abandonar o pecado. Não dá para servir a Deus cometendo os mesmos pecados que a gente cometia lá no mundo. A gente precisa de vestes novas. Porque com vestes sujas ninguém vai entrar no céu. Lá no céu não entra pecado. Tem muita gente que está na igreja, está servindo a Deus e está vivendo uma vida oculta lá fora. E está pensando que vai entrar no céu. Não vai entrar, não. Porque as suas roupas estão manchadas, estão sujas. Tem que trocar de roupa. Tem que colocar vestidos novos se quiser entrar no céu. O anel é um sinal que ele é filho, ele pertence àquele pai. A aliança foi renovada.
Quando a pessoa deixa a igreja, deixa Jesus, aquela aliança que ele tinha com Jesus é quebrada. Jesus não tem mais compromisso com ele. Quando ele decide voltar para Jesus, essa aliança é renovada. As promessas que Jesus tinha na vida dele são renovadas. Ele passa a ser filho de Jesus, filho de Deus novamente. Se você servia a Jesus e por algum motivo você desanimou, você se afastou, você caiu em pecado, hoje você se encontra no mundo, você se encontra nos vícios, você está em pecado, arrependa-se, volte para o Pai te espera de braços abertos. Ele não vai te acusar, ele não vai te lembrar dos pecados anteriores que você cometeu lá no mundo. Ele vai colocar em você vestes novas, um anel no seu dedo. Ele vai renovar a aliança que ele tinha com você. Volte para Jesus. Ele te ama. Volte hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Você não sabe o dia que Jesus vai te chamar. E se ele te chamar e você estiver na situação desse filho pródigo, no mundo, no meio dos porcos, você não vai subir e você não vai ter a vida eterna. Espero que Deus fale mais ao seu coração. Lembre-se, o Pai está de braços abertos, te esperando. Que Deus te abençoe. Amém.